Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast, um podcast que discute os impactos da tecnologia e suas mudanças na forma como vivemos e nos relacionamos com o mundo. E hoje eu, Isabelle, juntamente com a Júlia, Felipe, Liv e Thiago, iremos falar sobre as tecnologias e desigualdades. Bom, e para melhor explanação, é necessária a contextualização da temática. Afinal, você sabe o que é desigualdade e como ela se relaciona com a tecnologia atualmente? Por definição, desigualdade caracteriza-se por um estado de coisas ou pessoas que não são iguais entre si. A partir disso, identifica-se variados tipos de desigualdades, e hoje iremos dar ênfase às discussões acerca das desigualdades sociais, raciais e de gênero no ambiente tecnológico, visto que só acessa a internet hoje quem tem dinheiro para pagar, e só essa afirmação já desencadeia diversos problemas sociais. E para o enriquecimento da nossa discussão, convido o Felipe para falar um pouco mais sobre a desigualdade tecnológica relacionada às Big Techs. Eu vou falar um pouco sobre o impacto das Big Techs na desigualdade. Não é novidade para ninguém que as Big Techs têm um domínio sobre o mercado e têm acesso aos dados de bilhões de pessoas. Elas fazem uso intenso de inteligência artificial para monitorar os dados com a intenção de fazer anúncios específicos para o usuário, ou até vender esses dados para outras empresas. O Google, em 2019, gerou 140 bilhões de dólares com anúncios. A Microsoft comprou por $1 bilhão uma empresa inglesa de inteligência artificial, o que mostra de fato a rentabilidade dos anúncios para as Big Techs. Atualmente, há várias discussões sobre a violação de privacidade por parte das empresas. Por meio do ato de serviços digitais, a União Europeia está alegando que as Big Techs violam um direito fundamental das pessoas por estarem tirando o poder de tomar a decisão própria. E também, no impacto na vida social, podemos citar a pesquisadora Timnit Gebru, que trabalhava no Google e foi demitida por mostrar problemas do NPL. E outro caso, como o da pesquisadora Joy Buolamwini, que testou um software de reconhecimento facial que não reconhecia seu rosto até que ela colocou uma máscara branca. Agora o Felipe pode aprofundar um pouco mais sobre o impacto social. Da segregação racial e acesso à tecnologia. Diante de uma construção social desigual obtida pela sua natureza plurirracial, o Brasil detém um sistema de castas raciais ainda vigente, presente em todos os campos econômicos, transbordando para acesso à tecnologia e técnicas de uso. Isso deriva um sério transtorno de acessibilidade que inviabiliza totalmente o progresso coletivo no ambiente social. Tal distorção de acesso, fruto de um histórico escravagista e impossível de ser ignorado, dá início a uma cascada de efeitos que pressurizam as raças fora do status quo europeu a faltarem a capacidade de exercício da tecnologia. O Brasil, embora seja um país jovem, detentor de riquezas naturais imensuráveis, peca contra si mesmo, ao ignorar os gritos de desespero em suas periferias, dos marginalizados por sua cor de pele, origem étnica, língua nativa e etc. A maioria esmagadora de brasileiros ainda não detém acesso par com as castas predestinadas à riqueza pela injustiça da história. Que os gritos dos esquecidos sejam para sempre lembrados, pois o acesso à informação é crucial no desempenho e do exercício da cidadania. Partindo do princípio do juiz natural, o eleitor deve deter paridade de armas a qualquer outro cidadão, a respeito de como votar e a quem votar. Algo somente possível com o uso de mídias digitais, que permitem a interação e a validade de informações. No caso, Brasil, as raças fora do status quo, que de muito longe não detêm tal paridade, sofrem de uma desinformação sistêmica e sistemática, os transformando em um rebanho, uma massa de manobra, um aglomerado análogo a uma massa de concreto, moldável de acordo com os interesses de um Estado racista e interessado no mantimento de uma plutocracia falida. O ápice da desinformação pode ser visto através das mídias gratuitas, disponíveis para o homem médio da população, utilizando do homem como gado, um gado de dados, cujo único propósito é o deciframento de seus desejos íntimos materiais, para que depois o detentor dos dados, estranho ao gerador dos mesmos, possa vender a tão inviolável personalidade do indivíduo. Vale-se lembrar que o alienamento da personalidade de alguém
é um crime de responsabilidade na parte do Estado por falta de regulação, um pecado da população privilegiada por não otimizar seus recursos ao progresso eleitoral e uma desumanidade ao impossibilitar a ampla mobilidade social e a ampla capacidade de gerar cultura. Afinal, o Brasil é um país de todos. Mídias digitais são ímpares em sua capacidade de gerar produção de conteúdo cultural e visibilidade. A moldagem da cultura e criação da identidade individual não pode ser dependente somente de uma etnia. Deve haver um acesso igual à criação da identidade nacional. Somente assim pode-se garantir união e coesão entre os diferentes povos no Brasil. Agora eu vou aprofundar um pouco a relação entre a cultura e a desigualdade tecnológica. A desigualdade tecnológica se dá por muitas formas, e uma delas é através do acesso à cultura, justamente, e do conhecimento. Desde o início, se alguém não tem acesso a uma internet de qualidade, ela não vai ter acesso aos vários conteúdos disponíveis. E nisso a gente fala, por exemplo, do Google, que é super fácil de achar, e também do YouTube. E esse conhecimento, ele também se relaciona até com a educação básica. Mesmo antes da pandemia, muitas escolas já utilizavam plataformas digitais para ampliar o ambiente escolar. E nessas plataformas elas disponibilizavam, por exemplo, livros, exercícios extras. E quem não conseguia acessar ficava atrasado no conteúdo. Só que sem uma boa conexão, o estudante ele não consegue acesso a esse conteúdo básico. E isso vai além da questão do dinheiro, porque em regiões mais afastadas, por exemplo, nem sempre há cobertura. E quando ela existe, o sinal tende a ser fraco. Agora falando um pouco sobre a cultura, é verdade que a internet pode propiciar o acesso a ela. No YouTube você pode encontrar músicas e peças de teatro, por exemplo, sem precisar pagar nada adicional, mas o problema começa no próprio acesso à tecnologia e à internet que não é democratizado. Para você usufruir dessas redes de forma gratuita, entre aspas, você ainda assim precisa ter um dispositivo e também acesso à internet, e tudo isso é pago. Outro problema relacionado ao conteúdo que existe disponível pela internet livremente é que nem sempre ele é de qualidade. Temos o fenômeno das fake news, por exemplo, que deixa isso bem claro, e que lentamente está se tornando parte da nossa cultura. Pessoas que não tiveram ou não têm tanto contato com a internet diretamente não sabem os sites ideais para consultar notícias, e por conta disso, acabam sem querer disseminando informações falsas. Agora vamos aprofundar mais entre essa relação de desigualdade tecnológica e conhecimento e como ela se deu durante a pandemia. A quarentena devido à pandemia do Covid-19, ela acabou tornando necessário o acesso à internet para fazer diversas atividades que acabaram se tornando remotas. O problema se encontra no fato de que, de acordo com o levantamento da IBGE, 12,6 milhões de brasileiros simplesmente não possuem acesso à internet e, consequentemente, foram impossibilitados de desfrutar dessas atividades. Um exemplo de atividade que foi passada para o sistema remoto, e já foi abordado pela Júlia, foi a educação, já que com o fechamento das escolas e das faculdades, muitos estudantes enfrentaram dificuldades não só para acessar o conteúdo escolar, como livros, fichas e provas, como também para assistir às próprias aulas. Essa dificuldade teve vários motivos, como, por exemplo, a falta de uma internet de qualidade que poderia ocasionar em aulas travadas. Por exemplo, quem aqui já teve dificuldade para entender uma aula por conta de problemas da internet, seja problema da sua internet ou do seu professor? Já assim? tive. Eu. Vários. Então, se aqui, entre a gente que já faz parte de um grupo mais privilegiado, teve de enfrentar esses problemas, imagina para os milhares de alunos que não tinham uma internet tão boa quanto a nossa. Outro exemplo é a qualidade do dispositivo em que a aula era assistida. Porque se o dispositivo não tinha uma qualidade minimamente boa, isso poderia acabar dificultando a compreensão do que o professor estava falando e, consequentemente, minimizando o potencial de aprendizagem e atenção do aluno. Porque em uma aula travada é muito mais difícil você construir uma linha de raciocínio clara para entender o conteúdo que está sendo passado. Além dessa questão, há também a falta de letramento digital, que, contextualizando, seria a capacidade de leitura e escrita em telas de celulares e computadores, bem como a utilização desses recursos tecnológicos, já que além de ter que acompanhar a matéria que estava sendo passada na instituição, os alunos também
tinham que aprender a usar a internet simultaneamente. Inclusive, o historiador Carlos Ginzburg, ele estabelece uma relação direta entre o privilégio cultural de saber dominar a navegação na web com o privilégio social. Tem uma citação dele que eu acho interessante a gente abordar aqui nesse podcast, que é o seguinte: alguém já escreveu na internet que a internet é um instrumento democrático. Tomada ao pé da letra, essa afirmação é falsa. Eu gostaria de corrigi-la acrescentando: a internet é um instrumento potencialmente democrático. Em vez de reduzir as distâncias atreladas à hierarquia social, a internet as exacerba. E é esse potencial democrático que a gente vai abordar mais agora, falando a respeito do papel do governo em relação à desigualdade digital. Como visto, a tecnologia mais e mais molda e influencia nossa sociedade e, ultimamente, vem promovendo desigualdade e segregação racial. Logo, o Estado, como um órgão que deve promover a igualdade e a união, deve ter como papel atuar ativamente na regulamentação do desenvolvimento tecnológico. Assim, é evitado que algo tão influente em nossa sociedade como a tecnologia seja criado apenas para servir à oligarquia de Big Techs e afete as grandes massas negativamente. Como exemplo, temos os algoritmos do Facebook, causando cada vez mais segregação política e promovendo ódio entre cidadãos ao mostrar apenas o que o usuário deseja ver a ele, e colocando-o em uma bolha ideológica que o restringe de considerar outros pontos opostos ao seu, e, logo, considerando errado aqueles que pensam diferente. Tudo isso apenas para benefício próprio e lucro das grandes empresas. Com isso, cabe ao Estado propor políticas públicas que priorizem o bem-estar das pessoas e equilibrem a exclusão provocada pela inovação, o que vai contra a ideia do utilitarismo, visando que, ao invés de visar pelo bem-estar maior, visa pelo bem-estar minoritário no topo da pirâmide social. Fazendo um adendo à fala do Tiago, com o intuito de dar luz à verdade da discussão, através de uma abordagem um tanto quanto ríspida, trago a perspectiva que afirma que a culpa é do Estado. Todos os problemas oriundos da modernidade foram criados no passado pelo Estado e foram mantidos pelo Estado, e toda a perpetuação do bem e do mal são da competência do Estado. Sua importância é tamanha que cria culturas e extermina povos. Todos os atos abaixo de suas asas são de consentimento do Estado ou por omissividade ou por consentimento direto, e tudo isso não passa de uma ficção jurídica de um Estado competente por regir todo o berço das Big Techs, o qual atua como agente mantenedor desse monopólio empresarial no mercado. Bom, a partir dos tópicos abordados, podemos observar como a tecnologia pode se tornar uma ferramenta poderosa de perpetuação de desigualdades. Assim, visando minimizar esses danos, podemos ver no Brasil, por exemplo, algumas tentativas de adoção de políticas públicas de inclusão digital, como o Programa de Conectividade Subsidiada via satélite. Logo, fica evidente que as desigualdades tecnológicas estão longe de serem sanadas, mas ações estatais e até mesmo das próprias empresas privadas podem contribuir para a redução das disparidades, o que poderá trazer mais cidadania para as pessoas, visto que educação, saúde e trabalho dependem do acesso aos meios digitais, e assim poderemos evoluir e prosperar como sociedade. Então é isso, estamos chegando ao final desse episódio do Tecnocast. Obrigado por estar aqui com a gente, acompanhando essa saga para compreender mais sobre tecnologias e desigualdades. Vale lembrar que todo o embasamento teórico de argumentação presente neste podcast está disponibilizado via Blackboard na aula 17, Tecnologias e Desigualdade, caso 4. Lá você pode acessar todos os links de onde tiramos as informações presentes aqui, tanto de dados como de informações e citações.